Doença de Parkinson. A doença de Parkinson ou mal de Parkinson, descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817. O nome Parkinson apenas foi sugerido para nomear a doença pelo grande neurologista francês Jean-Martin Charcot como homenagem a James Parkinson. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo somente para a doença de Alzheimer. Seus sintomas principais são o tremor de repouso, a diminuição da movimentação espontânea, alterações na postura e na marcha, e rigidez da musculatura. Além disso, pode ainda levar a sintomas psiquiátricos, demência, alterações de sono, entre outros. Como a doença de Parkinson progride, em geral ela inicia-se após os 50 anos, mas há casos com início antes mesmo dos 40 anos, em especial nos casos familiares. A progressão dos sintomas é variável de um paciente para outro, sendo mais comum uma progressão mais rápida em pacientes mais idosos. Acredita-se que o tratamento precoce e adequado, juntamente a terapias complementares como fisioterapia, fonoterapia associado a atividades físicas e novos hobbies, possam contribuir para uma progressão mais lenta dos sintomas. Primeiros sinais da doença de Parkinson. 3 principais sintomas se desenvolvem mais cedo. A doença de Parkinson costuma causar tremor em um lado do corpo, quando a pessoa está parada. O segundo sintoma é a rigidez ou resistência ao movimento quando alguém tenta mover a articulação da pessoa. O terceiro sintoma, bradicinesia, ou lentidão na execução de movimentos ou diminuição da amplitude nos mesmos, resultando na diminuição da mímica facial, da letra na escrita, chamada de micrografia, e da movimentação espontânea. O tremor está presente em mais ou menos 70% dos pacientes e é mais importante nos braços e durante o repouso. Muitos pacientes se referem à melhora do tremor durante o movimento. À medida que a doença progride, outros sintomas podem aparecer. Pacientes podem desenvolver postura inclinada com diminuição da movimentação dos braços, diminuição do tamanho dos passos, eventualmente dificuldades em manter o equilíbrio e quedas. Sintoma de Parkinson. Rigidez afeta em especial os músculos dos braços e pernas. Pode inclusive causar dor em alguns doentes. Além dos sintomas motores, os pacientes podem apresentar outros sintomas não motores, como depressão, fadiga, diversos distúrbios de sono, incluindo insônia e constipação. Dificuldade em engolir, aumento da salivação, alterações de memória e alguns sintomas psiquiátricos, como alucinações e impulsividade. Nem todos os pacientes apresentam todos esses sintomas, e há uma grande variabilidade entre um paciente e outro.
Diagnóstico da doença de Parkinson. O diagnóstico da doença de Parkinson deve ser feito por um neurologista. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico sem necessidade de realização de muitos exames. O melhor exame ainda é um bom exame neurológico, mas em alguns casos, testes complementares são necessários, como a ressonância magnética e exames de medicina nuclear. Vale lembrar que há várias causas de tremor e que a doença de Parkinson é somente uma delas. Outras causas são o uso de certos medicamentos, tremor essencial, doença da tireoide, entre outros. A doença de Parkinson ou tremor essencial benigno. Tremor essencial pode ser confundida com os tremores na doença de Parkinson. No entanto, tremores essenciais geralmente afetam ambas as extremidades, mãos, igualmente e intensificam quando as mãos são usadas, em contraste com tremores do Parkinson. Também, os tremores do Parkinson são reduzidos ou temporalmente param com a medicação carbidopa-levodopa, enquanto os tremores essenciais respondem a outros medicamentos. Qualquer pessoa pode desenvolver a doença de Parkinson. Menos de 10% dos casos são familiares, mas mesmo nesses casos a possibilidade de desenvolver varia. A doença não é rara e estima-se que no mundo atinja pelo menos 1% da população acima de 60 anos. Os sintomas da doença resultam da morte de neurônios produtores de uma substância chamada dopamina. Não se sabe ao certo o que leva à morte destas células, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e do ambiente de cada indivíduo possam contribuir para o desenvolvimento da doença. A falta de dopamina altera diversos circuitos cerebrais responsáveis pelo controle e execução de nossos movimentos. Tratamento da doença de Parkinson. Levodopa. Apesar da doença não ter cura e ser progressiva, o controle dos sintomas é possível através do uso de diversas medicações e, em alguns casos, cirurgia. A levodopa é o remédio mais eficaz no tratamento dos sintomas da doença de Parkinson. No entanto, há outros remédios que são utilizados para o controle dos sintomas motores. Além disso, é fundamental o tratamento dos sintomas não motores. Por exemplo, o uso de antidepressivos em pacientes com depressão e ou dor crônica. Há dois tipos diferentes de cirurgia para Parkinson. No primeiro caso, uma pequena lesão é realizada em áreas específicas do cérebro. No segundo caso, faz-se a implantação de eletrodos também em áreas específicas do cérebro. Ambas são eficazes, mas apresentam indicações específicas, não podem ser realizadas em todos os pacientes, e exigem uma avaliação pré-cirúrgica detalhada e cuidadosa. Também vale lembrar que a cirurgia não cura a doença, é que ela continua progredindo com o tempo. Além dos medicamentos, a realização de exercícios físicos e uma dieta adequada melhoram a qualidade de vida destes indivíduos.
Apesar de sabermos que certos fatores ambientais podem tanto proteger como aumentar o risco de se desenvolver a doença, não há nada que possa prevenir o desenvolvimento dos sintomas. Também não há ainda terapias que evitem a progressão da doença de Parkinson. Vivendo com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, especialmente para pacientes no estágio mais avançado, muitas vezes requer um ajuste no estilo de vida. Com a progressão dos sintomas, certos cuidados se tornam necessários para diminuir a possibilidade de quedas. Itens em casa tais como tapetes, os cabos elétricos e pisos escorregadios podem precisar serem removidos, por exemplo. Modificações em banheiro como alças ou barras de apoio podem ser necessárias. Talvez seja necessário a modificação da dieta se engolir ou prisão de ventre se tornarem problemas. Uma terapeuta ocupacional e da fala podem ajudar com outros problemas. Os cuidadores também precisam de uma atenção especial. Há diversos grupos de apoio com informações e suporte para familiares de pacientes com doença de Parkinson. E como lidar com os diversos problemas que enfrentam no cuidado de um paciente da doença de Parkinson. Destaques sobre a doença de Parkinson. Doença de Parkinson, narrado, adaptado por José S.S. Almeida, paciente de Parkinson. 8 de março de 2015. Professora doutora Anelissa de Abreu, revisão e autoria do conteúdo. CRM-SP 116.630. Professor doutor Carlos Alberto Mantovani Guerreiro, coautoria e co-revisão do conteúdo. CRM/SP 24764. Referências: eMedicine Health, a doença de Parkinson. Medscape, doença de Parkinson. Música/fotos/vídeo, acervos livres Google/YouTube. Software/narração, MS Movie Maker/Bing. Esta ferramenta não fornece conselhos médicos. Consulte informações adicionais com seu médico. Destina-se apenas para fins informativos gerais e não a circunstâncias individuais. Não é um substituto para aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento e não deve ser invocado para tomar decisões sobre sua saúde. Nunca ignorar o profissional médico em busca de tratamento devido a algo que você leu no site. Se você acha que pode ter uma emergência médica, informar imediatamente seu médico. Publicação mediante revisão dos médicos neurologistas. Professora doutora Anelissa de Abreu, revisão e autoria do conteúdo. CRM-SP 116.630. Professor doutor Carlos Alberto Mantovani Guerreiro, coautoria e co-revisão do conteúdo. CRM/SP 24764.